Glória a Deus. Vamos fazer o nosso melhor em nome do Senhor Jesus, porque o Pai está na casa. E quando o Pai está na casa, eu creio e acredito que o sobrenatural, a atmosfera muda. E para isso nós precisamos chamar a essência. A atmosfera nós precisamos nos envolver a essa atmosfera. Amém? Glória a Deus. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 10. Glórias a Jesus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo para não estar tomando muito tempo. Amém? Está ali no telão. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 10. Está escrito assim, ó. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Versículo 15. Amém? Glórias a Jesus. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim, ó. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta. Amém? Aqui nós vamos ver uma passagem bastante conhecida. Mas para nós entendermos esse versículo que nós acabamos de ler aqui, eu gostaria de dar um resumo. Aqui nós vamos ver uma passagem onde que vai falar de um profeta. Um homem chamado Eliseu, um homem que não era qualquer homem. Se nós for ver o versículo 10, onde que nós acabamos de ler, onde que vai dizer, construímos um pequeno quarto. Algumas Bíblias vai dizer, construímos algo pequeno. Mas só que aqui nós vamos ver que é uma mulher chamada Sunamita. E essa mulher, ela entende qual é o poder de uma oferta. Ela entende qual é o poder de uma semeadura. E aqui nós vamos ver que Sunamita, quando nós lemos o versículo 10, nós vamos ver que ela está conversando com o seu marido, e ela acaba ali vendo um homem de Deus, aonde que toda vez que ele passava em Sunem, por isso o nome Sunamita, ela pega e olha para o seu marido e chama ele e fala assim, vamos construir um pequeno quarto. Se nós for ver, essa mulher, ela entendeu qual é o poder de uma semeadura. Porque quando nós vemos esse texto, quando nós vemos esse versículo, nós vamos entender que essa mulher está construindo algo para Deus. Essa mulher não está construindo algo para o homem, ela está construindo algo para Deus. E quando essa mulher entende o propósito, quando essa mulher entende o poder de uma oferta, ela chama aquele homem, a Bíblia vai dizer no versículo 8, que toda vez que Eliseu passava em Sunem, aquela mulher o constrangia. Ou seja, aquela mulher, ela não ficou tímida em semear. Ela não ficou tímida em falar, será que eu dou, será que eu não dou? Não, ela constrangeu o profeta. Ela chama ele e fala assim, profeta, venha comer pão. E toda vez que ele passava por Sunem, aquela mulher oferecia algo para ele. Mas até que um dia, ela conversando com o seu marido, ela e chama ele e fala assim para o seu marido, vejo que este homem é um homem de Deus. Construímos um pequeno quarto, para toda vez que ele passar por aqui, ele possa se hospedar e ficar mais aconchegante. Ou seja, nós não estamos falando de um mero homem, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um profeta de Deus. Por esses domingos, o bispo chegou a falar de Elias. Eliseu só era o sucessor de Elias. Uma boca profética para aquela época, uma boca profética onde que o que ele falava, ou seja, aquela mulher entendeu que toda vez que aquele homem passava, vinha a presença de Deus. Porque naquela época, o profeta, quando ele estava caminhando, todos entendiam que estava vindo a presença de Deus. E aquela mulher, ela olha, entende que ela não está falando com qualquer um, ela entende que com quem ela está falando, ela sabe que ela está servindo não é o homem, ela sabe que quem ela está servindo é a presença de Deus.
E ali aquela mulher, ela pega e fala assim: vamos ofertar a este homem. Vamos fazer algo totalmente diferenciado. Aquela mulher pega e fala assim: vamos construir um quarto. E lá dentro daquele quarto ela vai colocar uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Aquela mulher começa a construir algo para Deus. Aquela mulher começa a fazer algo no mundo espiritual, porque aquela mulher entendeu qual era o propósito, qual era o chamado, para que ela veio. A Bíblia vai dizer no versículo 8 ao versículo 9, que aquela mulher tinha umas condições financeiras muito boas. Aquela mulher, ela tinha condições de construir algo melhor. Ou seja, a Bíblia vai enfatizar e vai dizer que era um quarto pequeno. E muitas das vezes nós temos planos, projetos e não entendemos o que Deus está fazendo, mas só que o Pai aqui, ele nos mostra que Ele não está interessado no tamanho da sua oferta, Ele não está interessado no que você vai dar, Ele está interessado no que você vai fazer. Qual é a sua atitude no dia de hoje? O Pai já morreu no madeiro por nós, e muitas das vezes nós estamos pensando se vamos semear, se vamos construir ou não. E o Pai, esta noite, Ele está dizendo, sabe o quê? Ei, meu filho, comece a construir algo para Deus. E aqui nós vamos ver que o profeta, ele é chamado para uma intimidade com aquela mulher, de uma forma que ele começa a conversar com o marido e com a mulher, e ali eles formam uma aliança. Mas só que o pai, como ele não fica devendo nada para ninguém, aqui no versículo 16 vai dizer assim, ó: Eliseu disse, nesta época, no ano que vem, abraçará um filho. Ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aqui nós vamos ver que aquela mulher, a Bíblia vai dizer que aquela mulher já era de idade, que aquela mulher não tinha filhos. Mas só que Eliseu, ele fica constrangido, e como Deus não fica devendo nada para ninguém, ele pega, chama Geazi e fala assim, chama Sunamita. E quando ele chama a Sunamita, ele pega e fala assim, o que nós podemos fazer por essa mulher? E aquela mulher, ele pega e começa a falar, quer que eu te apresente ao rei? Quer que eu te apresento aos magistrados? Quer que eu te apresento a alguém importante? Aquela mulher olha e fala assim, não, meu senhor, eu vivo perante o meu povo. Aquela mulher, ela entendeu que é melhor dar do que receber. Aquela mulher entendeu que muitas das vezes, quando nós fazemos sem esperar nada em troca, o céu se move e começa a atmosfera, e o céu responde de uma forma totalmente sobrenatural. E muitas das vezes nós estamos esperando o céu responder, e o Pai está dizendo, ei, aquela mulher falou que o quarto era pequeno. E muitas das vezes nós temos planos, projetos, e não entendemos, e muitos de fora olham e falam assim, mas é pequeno. Mas o Pai do alto, ele está olhando e dizendo, sabe o quê? Mas é de Deus. Mas é do alto. Mas é do céu. E aqui nós vamos ver que aquela mulher, ela pega, acaba falando que tem algumas coisas, e o profeta incomodado, ele pega e novamente chama Geazi e fala, mas o que nós podemos fazer por essa mulher? Como é que nós podemos ajudá-la? Ou seja, se o profeta representava a Deus, quem é que estava falando com aquela mulher? Deus. Deus automaticamente ele pega e começa a tentar retribuir aquilo que ela estava semeando na vida dele. E aqui nós vamos ver que é uma passagem muito, para mim, incrível, forte, porque ela vai mostrar que ela construiu algo para Deus. E quando Eliseu ali, ele pega e chama Geazi, ele vai falar que por esta época, tu conceberá. Ou seja, vai conceber, vai para a barriga. E ali nós vamos ver um processo. Mas só que aquela mulher fala, não, meu senhor, não minta para a sua serva. Mas só que aquela mulher não entendeu o tamanho da semeadura. Aquela mulher não entendeu o que ela estava plantando. Lá no outro versículo, no versículo 10, nós vamos ver que lá dentro ela coloca, naquele quarto, ela coloca uma cama. Ela coloca uma cadeira. Ela coloca uma mesa. E ela coloca um candeeiro.
Aquela mulher, quando ela pega e fala assim, ó, não, meu senhor, não minta para a sua serva. Eu vejo Eliseu automaticamente conversando com Deus e Deus falando assim, mulher, o que você plantou lá atrás? Uma cadeira. Naquele quarto tinha uma cadeira, mas como assim cadeira? Cadeira, tempo de espera, porque Eclesiastes 3 vai dizer assim, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ei, começa a glorificar, porque o tempo está chegando. E aquela mulher, ela planta, ali ela começa a plantar alguns utensílios dentro daquele quarto, e ela coloca também uma cama. Mas como assim uma cama? Ei, esperei com paciência no Senhor. Calma, mas eu estou plantando já faz um tempo. Eu não consigo semear. E o pai está dizendo, ei, dependendo do tamanho da sua oferta, dependendo do tamanho da sua semeadura, o céu responderá diferente. Ah, mas como assim? É uma troca? Não, não é uma troca. É porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode o mundo falir, pode as empresas quebrar, mas quando nós entendemos qual é o propósito e em quem nós estamos semeando, quando nós entendemos qual é o propósito e em quem nós estamos ofertando, o céu se abre, a atmosfera muda, e aquilo que estava falindo começa a prosperar. Aquilo que estava quebrado começa a se reerguer. Ah, papai. Ei, aquilo que parecia que não ia dar certo começa a crescer. As pessoas vão olhar e vai falar, mas o quarto é pequenininho. Mas o pai está falando assim, ei, pode ser pequeno para o homem, pode ser pequeno para o ser humano, mas para Deus é algo sobrenatural debaixo dos céus. Para nós encerrar aqui, nós vamos ver que aquela mulher, ela planta, ela semeia para Deus, ela faz algo sobrenatural e ali dentro ela coloca uma mesa. A mesa quer dizer que é um tempo de fartura. Porque quando aquela mulher, ela pega e fala assim, não minta para mim, Senhor. Elias está falando, Eliseu, desculpa, está falando para ela, sabe o que? Ei, você plantou mesa, então você vai colher fartura. Nenhum tempo, por esses dias, por esse tempo, você conceberá um filho. Mas o incrível é que aquela mulher coloca uma lamparina, um candeeiro lá dentro. E aquele candeeiro está querendo dizer, sabe o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ei, Salmos 119, 105 vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor Jesus. Luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor Jesus. Ei, aquela mulher, ela está prostrada dizendo, não minta para mim, Senhor. E Eliseu está falando, ei, isso é o tamanho, a potência da sua oferta. E aqui nós vamos ver que Eliseu, ele profetiza. Deus, ele volta, né? Aquilo que aquela mulher, mas só que aquela mulher entendeu que ela deveria plantar. Ela devia semear, mas sem esperar nada. Sem esperar nada em troca. Então eu gostaria que você ficasse de pé.